Fala, engenheiros e arquitetos, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre precificação. Nós vamos começar a falar, né, hoje e no próximo vídeo, tá, sobre as maneiras de precificar, ok? Então, existem várias maneiras? Existem várias maneiras. Existe a correta? Não, não existe a correta. Depende muito de como você trabalha, dos seus projetos, né, da sua gestão, como é o seu cliente, tá? Então aí você pode até fazer, utilizar as várias maneiras mesmo. Não há necessidade de usar somente uma maneira. Então vamos lá, vamos saber quais são as maneiras. Hoje, né, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como precificar projetos. No vídeo de amanhã nós vamos falar como precificar as obras, gestão, ok? Então, projetos que podem ser projetos de prefeitura, arquitetônico, projeto estrutural, projetos hidráulicos, elétricos, não importa, tá? O que, claro, cada um deles vai ter uma taxa, vamos dizer assim, né, em cada um dessas possibilidades, dessas maneiras de se fazer a precificação. Então vamos lá, primeira maneira, por metro quadrado, que é a mais comum, tá? A grande maioria passa preço por metro quadrado. É bastante interessante porque o metro quadrado, tá? Passa a ser, né, a forma mais utilizada porque também facilita para o próprio cliente. O cliente, ele vai, na hora de comparar, normalmente ele tem os preços por metro quadrado, vai até facilitar para ele poder ver qual é a opção que ele vai, né, qual é o cliente, né, ou seja, na verdade, qual é o profissional que ele vai contratar, ok? Então, o por metro quadrado, claro, é básico, né, no sentido assim, é 10 reais metro quadrado, é 50 reais metro quadrado, né, quando você tem um projeto, seja lá, né, arquitetônico, estrutural, hidráulico, e aí você faz então aquela multiplicação entre o valor do metro quadrado pela metragem da sua obra. A segunda opção é você fazer por um percentual do valor da construção, ou seja, por exemplo, você faz um pré-orçamento, né, porque muitas vezes, normalmente você ainda não desenvolveu todos os projetos, você não tem condição de fazer um orçamento detalhado, mas diante daquela primeira conversa com o cliente, você já vai ter uma noção, tá? Se a construção vai ter 200 metros quadrados, 300 metros quadrados, 500 metros quadrados, dependendo, claro, do terreno, né, de quantos dormitórios ele quer, como que é o tamanho da sala. Né? Então aí você vai de um pouco da prática já ter uma noção de qual é a metragem ali. E também você vai ter que ter a noção se é baixo padrão, médio padrão ou alto padrão. Então tudo isso vai facilitar você, através talvez até de uma tabela, né, do CUB, que é o custo unitário básico que todo estado tem, tá? Então vamos lá que o CUB esteja R$ 1.850 o metro quadrado, ok? Num padrão médio. Então, se você observou que é padrão médio, você já tem uma noção do que ele quer construir. Vamos dizer que vai gerar em torno de 200 metros quadrados, você vai multiplicar, tá? E aí você vai ter uma noção de quanto vai ficar a obra. Vamos dar um exemplo, uma obra de 500 mil reais, né, nesse pré-orçamento, que ainda você não tem todos os detalhes, mas você já conversou, já tirou todos os dados do seu cliente, e aí você já né, extrapolou isso através, né, desse cálculo de multiplicar dentro do seu padrão, qual é a metragem e, né, qual seria o valor desse padrão por metro quadrado, e você tem lá 500 mil reais. Se você cobra 2%, por exemplo, no seu projeto, seja lá de prefeitura, estrutural, elétrico, hidráulico, você, por exemplo, 2% em cima de 500, você vai estar cobrando 10 mil reais do seu cliente por aquele projeto, ok? Então é uma forma de precificar. E é interessante que ele é proporcional ao tamanho da obra. Então, por exemplo, se você tiver de vez uma obra de 500 mil reais, uma obra de 1 milhão de reais, tá? Os 2% vão ser 20 mil reais, ok? Então, quanto maior a obra, ou mesmo o padrão da obra, tá? Você tem um valor maior para cobrar do seu cliente, ok? Então essa é a segunda maneira. A terceira maneira é cobrar por hora, tá? Tem pessoas que cobram o tempo dele, né? Ou seja, o tempo de dedicação no próprio projeto, do atendimento, de visita à obra, né? de planejar, né, o seu projeto. Então aí ele vai ter também, é importante que tenha uma noção dos seus custos, tá? Por exemplo, aluguel que você paga no seu escritório, a recepcionista, telefones, água, luz, isso vai gerar um custo que você colocando um lucro, então você vai saber qual é o teu custo da sua obra com o seu lucro, ok? E aí você vai cobrar proporcionalmente a esse tempo com o seu cliente. Então essa é a terceira maneira, cobrar por hora. Quarta maneira, você pode cobrar também, tá? Um extra, além dessas maneiras, fazer, por exemplo, renderizações, né? Então aquelas imagens em 3D, tá? Pelo Vue, pelo Lumio,
Então você vai ter também, por exemplo, cobrar R$200 por imagem, ok? Então a pessoa quer, vamos dizer que você já entrega 5 imagens, mas ela quer 10 porque ela quer ter mais detalhes tal da obra. Então você vai fazer 5 a mais a R$200 cada uma, você cobra R$1.000 a mais. Essa é uma maneira também de se cobrar. Outra maneira é você cobrar por ambiente. Então isso se faz muito por designers, né, de interiores. Quando você vai fazer, né, a sala, né, os detalhes, móveis, a parte de decoração mesmo, né? Todo o interior, tá? Mesmo que seja um banheiro, uma cozinha, e isso você pode cobrar um valor por ambiente. É uma outra maneira. Então é a quinta maneira que você pode cobrar. Então vocês estão vendo? Vou repetir aqui, ó. Metro quadrado, percentual, né, do valor da obra, por hora, por renderização, por ambientes, e pode ter certeza que tem outras maneiras também, tá? Nós vamos ficar nessas 5 maneiras e eu quero saber de você, como você cobra? Você tem cobrado dessa maneira ou tem uma outra maneira? Coloque aqui nos comentários, deixe seu joinha, compartilhe, faça sua inscrição no nosso canal e até o próximo vídeo.